Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como aprender a gramática do inglês? Ao vivo com Mairo Vergara. Muito boa tarde, pessoal. Para quem está chegando aqui nessa nossa transmissão ao vivo sobre esse tema, como aprender a gramática do inglês, ao vivo com este que vos fala, Mairo Vergara. A galera tá dando oi. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse chat channel. Não, acho que eu não consigo colocar na tela. Deixa eu ver, pera um pouquinho, vamos ver. Eu não vou conseguir colocar os comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar os comentários. Eu queria colocar os comentários aqui na tela, mas eu não vou conseguir para eu poder olhar os comentários enquanto eu vejo vocês. Mas tudo bem. Bom, já mais de 359 pessoas aqui ao vivo conosco. Essa vai ser, pessoal, uma live ao vivo aqui no Facebook, em que a gente vai discutir esse tema de como aprender a gramática. Eu venho fazendo vários vídeos nesse estilo mais didático, mais aula. Inclusive, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Só coloca nos comentários se vocês estão ouvindo bem, só para eu saber que o áudio tá legal, que tá tudo funcionando. Mas enfim, e muito importante, se você já tá entrando aqui agora nessa live, já aqui embaixo coloca da onde que você é, né? Coloca, sou fulano de tal, faz uma apresentação, opa, tudo bem, eu sou... Da onde você tá falando? Coloca aqui embaixo, da onde que você está falando, se é de São Paulo, se é do Rio, se é do Rio Grande do Sul, se é do Paraná, se é de Londrina, que é onde eu moro, tá? Faz sua apresentação e além de fazer sua apresentação aqui na live, tem um botãozinho de compartilhar aí no seu Facebook, aperta no botãozinho de compartilhar, para compartilhar a live, trazer mais pessoas, já tá quase 500 pessoas, de repente a gente chega a mais de 1000 pessoas aqui ao vivo. Algumas pessoas falando que deixa eu mesmo verificar meu som. Eu vou aumentar um pouquinho o som, tá? Só para ajudar a galera aí que falou que tá um pouco baixo. Bom, dei uma aumentada no som agora, eu acho que vai ficar legal para todo mundo. Então, faz sua apresentação aqui embaixo, aperta no botão de compartilhar, muito importante, hein? Compartilha essa live pra gente trazer mais pessoas aqui. E vamos, sem muita enrolação, ao tema. Eu não quero que isso aqui demore muito também. Como aprender a gramática. A galera já tá se apresentando, vários lugares diferentes, tá? Como aprender a gramática do inglês, tá? Um tema... Muita gente nos faz essa pergunta, né? Mário, a minha maior dificuldade no inglês é a gramática. Eu estudo inglês e tal, mas a gramática não entra na minha mente, é muito complexo o inglês. E é o seguinte, gramática, preste muita atenção. Agora preste atenção, se você tava aí compartilhando a live, tava no WhatsApp, tava fazendo... Preste atenção aqui, você tá no Facebook, bota em tela cheia. Você tá no computador, até no celular dá pra botar em tela cheia, tá? E é o seguinte... Gramática, eu vou ensinar para vocês aqui de forma simples, rápida, como que você vai estudar gramática e como você não vai ter mais problema com a gramática do inglês. E é o seguinte, o primeiro de tudo, deixa eu até pegar aqui, eu tenho um meu guia aqui para eu falar tudo que eu tenho que falar para vocês, tá? O seguinte, a primeira coisa que você tem que entender, tá? É que aprender gramática não significa saber as regras de gramática. Então, o primeiro de tudo é que saber a gramática do inglês não é saber todas as regras, não. Este verbo com essa terminação tem que adicionar tal letra e depois tal... Não é saber as regras. Aprender a gramática não significa saber as regras de gramática, mas sim entender como o idioma funciona. O que significa como o idioma funciona? Significa saber como as coisas são ditas de forma correta, em inglês, ok? Em inglês. Então, você saber a gramática do inglês não é você saber 1 trilhão de regras diferentes, mas é você saber como que você fala, tá? As coisas, né? De maneira correta, de forma correta. Como que você... por exemplo, em português a gente fala nós fomos ao mercado. A gente não fala nós fui no mercado. Ninguém fala nós fui. Você sabe nós fomos porque esta é a forma correta. Isso quer dizer que você entende a gramática do português. Você não fala nós fui. Talvez você não saiba a regra, né? Se alguém perguntar, mas por que é
nós fomos e não nós fumo, né? Você sabe, não sei. Eu sei que o certo é assim e o errado é assado. Se você sabe o que é o certo e você sabe o que é errado, você já sabe a gramática, uma gramática contextual. Talvez você não saiba a regra, mas você não precisa saber a regra. Vocês estão entendendo? Coloca aqui nos comentários se está fazendo sentido. Fala assim, tô entendendo. Entendi que saber a gramática é saber dizer as coisas da maneira certa, saber como o idioma funciona e não necessariamente saber a regra, tá? Aí, como é que você vai abordar os seus estudos? Isso aqui é o principal. Se você não entender isso aqui, não, Mairo, eu acho que saber a gramática tem que saber a regra. Se não saber a regra, não sabe gramática. Então vai se danar, porque aí não adianta, né? Aí você não quer aprender inglês. Aí você quer aprender as regras de gramática do inglês. O inglês é uma coisa, a gramática é outra, né? As regras são outras. Se você quer saber as regras, pode saber as regras, mas é igual você falar assim pra mim, Mairo, eu quero aprender a dirigir, você me ensina mecânica? Eu quero entender a mecânica do motor. Se você não entender a mecânica do motor, a combustão, o cilindro, sei lá o quê, eu não vou conseguir dirigir. Não, você vai. Eu, por exemplo, sou uma anta, não sei nada de motor. Eu abro o capô lá do carro, olha aquilo lá, pra mim lá é tipo russo, não entendo nada. Mas eu sei dirigir. Em inglês é a mesma coisa. Você pode saber dirigir, você entende a lógica da direção, que é a gramática, mas você não sabe as regrinhas lá por dentro, ok? Então tem que entender esse conceito. Se não entender esse conceito, não vai conseguir aprender a gramática de forma simples, eficiente e fácil. Vai ficar lá capengando na regrinha, vai passar 5 anos e você vai estar lá na regrinha do mesmo jeito. Aí, como é que você vai abordar os seus estudos? Aí eu trouxe aqui 2 exemplos muito legais para você, ok? Pessoal, vocês não estão compartilhando. 770 pessoas ao vivo, tá? Compartilhe aqui a live para ela bombar. Aperte no botão de share, compartilhar. Vai lá. Quem não apertou, manda ver. Seguinte. 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, preste muita atenção. I was happy. Happy. You were happy. O que significa? Escrevam aqui nos comentários. I was happy. Escreve aqui nos comentários. Você sabe o que significa I was happy? E depois escreve aqui nos comentários o que significa you were happy. Ok? You were happy. Vamos ver? Coloca aqui. Só para eu saber se vocês estão ligados na parada. I was happy. Eu estava feliz. Ou também pode ser eu era feliz, né? O was pode ser tanto estava quanto era, né? Eu era feliz ou eu estava feliz. E esse aqui, you were happy, é você era feliz ou você estava feliz, tá? Quando você vê essa frase aqui, e eu ensino pra você, ó, tá vendo essa frase aqui? I was happy, quer dizer eu era ou estava, tá? Pode ser, depende do contexto. Happy não, feliz, tá? Aqui você tem você era ou você estava feliz. Bom, se você não sabia essas frases, você aprendeu agora. E aí, bom, você sabe que I é eu, né? Você sabe que happy é feliz. Se você não sabia, você deduziu aqui, né? You, você, happy, feliz. Aí você tem esse was aqui. Aí você, bom, I é eu, happy é feliz, was é eu era ou estava. Quando você aprendeu esta frase aqui, você aprendeu, acabou. Você já sabe, você sabe falar, eu era feliz, eu estava feliz. Você vai entender essa frase, você vai falar essa frase, se você ler num livro, você vai entender. Mesma coisa aqui. Agora, o que eu não te falei aqui, tá, é que esse was aqui, was, ele é o famoso verbo to be. Você aprende na escola, to be, né? To be, to be. O verbo to be, aquele que você aprende na primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, todas as séries você aprende o verbo to be, né? Existe o verbo to be. Só que você não fala I to be, né? O que acontece é o seguinte, ó. Was é o verbo to be, só que ele é o verbo to be na primeira pessoa. O que é isso, primeira pessoa? É quando você fala eu.
né? Quando você fala você, não é a primeira pessoa. Quando você fala eu, primeira pessoa, não é segunda pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Então é o verbo to be. Ele está na primeira pessoa, tá? Ou em inglês é o first person, ok? E ele está conjugado no simple past. O que é o simple past? Aqui, nesta frase aqui que eu tô falando, tá? Do I was happy. Esquece essa aqui do you were happy, tá? Vamos subir aqui. Então é o verbo to be. Ele está na first person, primeira pessoa, do simple past, que é o passado simples, ou passado, sabe quando você está em presente, futuro, passado, lembra da escola, gramática? Então, aqui, esse was é o verbo to be na first person, tá? Singular, primeira pessoa do singular, do simple past, tá? Agora, eu preciso falar para você tudo isso aqui, explicar tudo isso aqui, para você entender que I was happy significa eu era feliz e que was é o era ou estava. Você precisa saber tudo isso? Não. Escreve aí no chat se você acha que você tem que saber tudo isso aqui. Né? Escreve aqui embaixo. Saber tudo isso aqui é saber a mecânica do motor do carro. Né? Se você é especialista em mecânica, né? Se você não é present simple, não é past, tá? Saber tudo isso aqui é saber a mecânica. Você não precisa saber, né? Você, de qualquer maneira, mesmo sem saber isso aqui, você vai entender que I was happy. Você é 100% capaz de aprender que I was happy significa eu era ou eu estava feliz. Você consegue falar isso aqui, você consegue entender, você consegue ler. Então, tudo isso aqui, saber que é o verbo to be, na first person singular, no simple past, não é necessário, tá? Você pode aprender simplesmente isso aqui. Ah, então eu não estou aprendendo gramática? Não, você está. Quando você aprende isso aqui, e você sabe que é I was happy, você já está aprendendo a gramática de forma indireta, de forma contextualizada. Você não precisa saber explicar exatamente o que é isso aqui. Agora, aí a galera fala assim, eu acho que é bom saber. Assim, é bom saber, mas também não é. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê. Aí, na realidade, você não precisa saber. Porque aí eu vou lá e vou explicar pra você o seguinte. Tem essa frase aqui também, que é you were happy. Você estava, ou você era feliz, tá? E aqui você vai notar que não é you was happy. Não é assim que fala, né? Quando você falar na segunda pessoa, ou seja, você não tá falando eu, você tá falando você, you, você não vai usar was, você vai usar were. Isso aqui também é o verbo to be, tá? Tá na second, eu nem sei como é que fala a segunda pessoa, deve ser second person singular, né? Second person singular, segunda pessoa do singular, tá? Também está no past simple. A única diferença é que esse aqui não é first person, é second person, tá? Então, aqui você vai usar o were, né? Agora, imagina se você tentar decorar. Não, na primeira pessoa do passado simples do singular, o verbo to be é was. Na segunda pessoa do passado simples do singular, o verbo to be é were. Acabou, você já se perdeu já ficou complexo demais. Então, você joga isso aqui tudo fora e simplesmente aprende que you were happy significa você estava feliz. E aí que vem a sacada. Ah, Mairo, mas eu acho que precisa da gramática, senão você não sabe realmente. Não, você não precisa da gramática porque é o seguinte. Uma vez que você aprendeu isso aqui, deixa eu apagar o português daqui e ficar melhor agora, tá? Você não vai sair na rua e dizer assim, you was happy. Você não vai falar isso aqui. Por que você não vai falar? Porque você sabe que o certo é you were happy, né? Não é you was. Você não vai falar. Você não vai botar o was aqui no lugar do were, nem o were no lugar. Você não vai sacar, em vez de falar I was happy, você falar I were happy. Não. Você não vai falar isso aqui também. Por quê? Porque você sabe a forma certa de falar, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você sabe a gramática da língua. Você sabe como as coisas são ditas, né? Se alguém falar pra você you was happy, você vai dizer, não, tá errado. Aí a pessoa vai dizer, então como é que é? Aí você vai falar,
A pessoa, como é que é? Se a pessoa falar you was happy, você vai dizer, ó, não é you was happy, é you were happy. Aí a pessoa pergunta, por quê? Você fala, sei lá. Porque é assim que fala, né? Que nem você perguntar pra uma criança de 5 anos de idade nos Estados Unidos, ela vai dizer, ué, porque é assim que fala, do outro jeito tá errado. Isso quer dizer que você sabe a gramática da língua e você aprendeu de uma forma muito mais simples, tá? Muito mais simples, indireta, mais fácil, que não dá dor de cabeça e que você não vai esquecer, tá? I was happy, you were happy. Se você tenta pensar... Quando você tá falando inglês, não dá tempo de você ficar pensando em regra e tudo mais. Então, assim, mais um motivo pra você não aprender. Outro exemplo aqui muito legal. Esse aqui me perguntam muito, né? Tem os famosos verbos modais, né? Aí tem um que é o must, né? Aí você ensina pro cara assim, ó, vou te ensinar a falar, eu preciso ir pra casa. Você vai falar assim, ó, I must go home. O que é? Eu preciso ir pra casa. I must go home. I must go home, ir pra casa. I must go home. Ensina pro cara lá que I must go home quer dizer eu preciso, né, ir para casa, né? Preciso ir para casa. Tenho que ir para casa, né? Dá para traduzir como eu preciso ir para casa, eu tenho que ir para casa. É, basicamente isso. Aí, beleza. Aprendeu? I must go home, né? Sempre que você falar I must alguma coisa, por exemplo, eu preciso estudar inglês. I must study English. Eu preciso estudar inglês. É sempre I must fazer isso. I must estudar inglês. I must assistir a live no Facebook do Mário Vergara. I must fazer sei lá o quê. Sempre assim. Não tem mistério. Você não precisa abrir um livro de gramática e aprender as 214 regras de uso de must. Você só tem que saber que é I must fazer alguma coisa. Quer colocar you? Pode botar. You must go. Você tem que ir. You must go home. Go home. Você tem que ir para casa. You must study English. Você tem que estudar inglês. É sempre assim. Must alguma coisa. Aí, eu vou lá e ensino pro cara uma forma alternativa. Né? Uma forma alternativa. Tá? Uma forma alternativa de falar. E a forma é o seguinte. Você pode falar. Preste atenção aí. I must go home. Você pode falar I must go home. Agora você pode falar I need to go home. O que significa? Isso aqui significa eu preciso ir para casa. O que significa I need to go home? Exatamente a mesma coisa. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é que é um jeito diferente de falar. Um jeito é você dizer I must go home. Outro jeito é você falar I need to go home. Você percebeu que aqui, go home é o mesmo nos dois, né? A diferença é que aqui é I must, né? E aqui é need, é precisar. Só que aqui é I need to. Então, você percebeu que tem o need e o to? Então, se você quiser falar, lembra do eu preciso estudar inglês, que eu acabei de ensinar? I must study English, né? Eu preciso, I must study English. Se você quiser usar o need, né? Você vai escrever o quê? Você vai falar o quê? I need to study English. Você viu que aqui, study English continua igual, né? Só que você colocou o I need to. E a grande diferença entre o need e o must é que aqui no need você tem esse to também, né? Mairo, posso falar I need go home? Não pode falar. Eu não acabei de ensinar para você que é I need to go home. Por que você quer arrancar o to daqui? Mas é que eu não posso fazer assim porque aqui no must são coisas diferentes, gente, né? Você não tem que ficar tentando inventar o inglês. Se você aprendeu que I must go home é eu preciso ir para casa, e depois você aprendeu que I need to go home é eu preciso ir para casa, você sabe que I need precisa do to. I need to go home. Mas você nem fica pensando na regra. Não, o need precisa da preposição ou do conector to. Não, você só aprende que I need to fazer isso. I need to go home. I need to study English. I need to... É sempre I need to alguma coisa. Agora, se for com o must, é I must. E acabou. Você aprendeu isso? Você internalizou I must go, I must study, I must play, I must
do, I must qualquer coisa, e I need to go, I need to play, I need to dance, I need to teach, I need to qualquer coisa. Acabou. Você aprendeu a regra. Não precisa ir lá no livro de gramática e ver por quê. Ah, mas por quê? Por que que tem o to aqui? Porque tem. Porque é assim que eles falam. Ah, mas quando que eu uso must? Quando que eu uso need to? Quando você quiser. Quer falar com... É a mesma coisa. Ah, não, mas segundo a gramática tem uma leve diferença. O must é quando você absolutamente precisa e o need é só uma necessidade. É a mesma coisa. São jeitos diferentes. Pode ter uma leve diferença, de uma nuance. Até tem. É uma coisa que... na minha, assim, o must pra mim é mais forte. Mas isso é uma coisa que você vai, ao longo dos seus estudos, perceber. Mas, assim, em termos práticos, pra você aprender a entender inglês e falar inglês, tanto faz. Você pode falar I must go home, você pode falar I need to go home. Os dois quer dizer eu preciso ir pra casa. Aprendeu isso? Acabou. Não precisa aprender regra, não precisa aprender nada disso, tá? E esta, da mesma maneira aqui que você abordou o I must e o I need to e o I was, you were, esta é a abordagem que você vai ter para você aprender a gramática. É assim que você vai aprender a gramática da língua, né? Aí você me pergunta, tá, Mairo, e agora o que eu faço? Agora o que você faz é o seguinte, você senta a bunda na cadeira e estuda. Agora, você vai estudar inglês. Como que você vai estudar inglês? Você vai estudar sempre com, como eu sempre falo, textos e frases. Sempre, sempre textos e frases em inglês, tá? E assim, quando você estudar texto, você já parou para pensar o que tem dentro do texto? O que tem dentro do texto? Um monte de frase. Então, assim, não precisa nem escrever texto e frase, é só escrever texto. Estudando textos em inglês, né, você vai ter... Vou te dar um exemplo aqui. Eu sempre dou o mesmo exemplo, mas ele é um exemplo bom. Então, eu tenho que continuar dando esse exemplo. Por exemplo, você vai lá no nosso site, tá, que é o mairovergara.com. Mairo Vergara. Inclusive, a galera erra o meu nome, ó. Vou escrever Mairo. M-A-I-R-O. Vergara. E o site é tudo junto, ó. mairovergara.com. Você vai lá no mairovergara.com. Não é Mário, é Mairo. Tá? Aí você desce aqui, vai ter as categorias, ó. Categorias. Você clica em Aprendendo Inglês com Vídeos. Tem muita coisa aqui no site. Todo post tem várias frases, né? Qualquer post que você entrar, ó, né? Por exemplo, esse post aqui, if all else fails, né? Esse post aqui tem essa estrutura que você aprende, tem várias frases aqui, ó, para você aprender, mas aqui é só frases, né? Se você for no Aprendendo Inglês com Vídeos, tem vários vídeos. E esses vídeos, todos eles, vamos pegar um aqui, todos esses vídeos aqui, a gente tem eles transcritos, então tem um texto em inglês, que é o que está sendo dito no vídeo, né? Inclusive esse aqui bem curtinho, bem legal, né? 1 minuto só. E tem a tradução para você estudar. Então, só um exemplo aqui para você saber onde você pega material, que o pessoal sempre pergunta, Mairo, onde tem frases e textos para estudar? Tem no mairovergara.com, tá? Aí você vai estudar os textos e frases, e aí, estudando esses textos e frases, você vai entendendo o que eles significam e você vai aplicando esse processo que eu mostrei para vocês. Ou seja, você vai entendendo as coisas e inferindo, deduzindo, né? Existe essa palavra, inferindo? Acho que existe. Inferindo, deduzindo a gramática, aprendendo a gramática de forma contextualizada. E aí vai ser muito, muito, muito mais fácil. Não fica na noia da regra. Ah, mas por quê? Essas perguntas, por que que fala assim? Por que que fala assado? Quando que usa isso? Qual que é a diferença disso para aquilo? Né? Qual que é a diferença de must para need? Pergunta mais sem sentido do universo. I must go, eu preciso ir. I need to go, I must go, eu preciso ir. I need to go, eu preciso ir. Acabou, aprendeu. Ah, mas qual que é a diferença? 2 maneiras diferentes de falar a mesma coisa, ok? Aí você vai estudar textos e frases e futuramente, claro, né? E futuramente você vai futuramente ler livros, assistir seriados, vídeos, escutar podcasts, etc. Aí você vai fazer o seu estudo normal de inglês por muito tempo da sua vida, sempre aprendendo assim, tá? Sempre aprendendo dessa forma contextualizada. Uma coisa que vão perguntar, Mairo, mas eu posso estudar um livro de gramática, né? Tipo, posso estudar um livro de gramática?
Ó, um livro de gramática aqui, ó. Tem um livro de gramática na minha casa. Posso estudar esse livro? Pode, não tem problema nenhum, tá? Você pode estudar, o livro de gramática tá bem estruturado e tudo mais, tá? Mas ele é só um complemento, entendeu? De repente você estava estudando um texto e aí tinha alguma estrutura ali, algum, sei lá, verbo modal, alguma coisa que você não entendeu muito bem. Aí você quer consultar na gramática. Beleza, você vai lá na gramática, consulta, dá uma lidinha assim. Vai ter uma regra inútil, você meio que dá uma olhadinha nela, assim, tá? Você não vai entender muito, porque a regra é tudo complicado. Mas assim, a gramática é um complemento, é tipo uma caixa de ferramentas. Você vai lá, pega, usa a ferramenta e depois guarda a caixa de novo. Então você consulta a gramática quando você quiser, quer usar ali, quer fazer um estudo. Até se quiser fazer um estudo mais intensivo, pode até fazer, mas é como um acessório, como uma ferramenta. E aí, se você usar esta abordagem, eu garanto para você que seus estudos aí vão ser muito mais simples, muito mais eficientes e que você vai aprender esta jossa da gramática do inglês, que é o tema de hoje, né? Como aprender. Diz que a minha live foi interrompida. Deixa eu ver aqui. Tanana. Acho que voltou. Bom, deixa eu dar um refresh aqui, porque diz a sua live foi interrompida. Não, acho que tá tudo funcionando. O Facebook estava me trollando. Então, basicamente, se você fizer isso, você vai aprender, né? Vou botar aqui o título do vídeo de novo, como aprender a gramática do inglês, né? Se você fizer isso, você vai aprender a gramática do inglês de forma simples, de forma efetiva, de forma contextualizada e sem dor de cabeça, sem sofrimento, porque eu sei que muita gente sofre com isso. Bom, pessoal, muito obrigado, então, a todos que compareceram aqui nesta live. Espero que vocês tenham gostado. Vou provavelmente fazer mais lives aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, sempre aqui no Facebook. Se você curtiu, não esquece de dar aquele like na live, também apertar no botão de compartilhar. E é isso aí, um grande abraço e a gente se vê nas próximas lives. Até mais!